Muito obrigada, boa noite para todos. Eu estou numa dúvida. 70% de quem está presente já fez curso comigo, não é? É porque vocês estão viciados em vir no Cresce ou porque vale a pena estar aqui de novo junto comigo? Ah, eu quero confete. É a palestra? Obrigada. Isso é o que gratifica a gente. Muito bom mesmo. Obrigada, viu? Eu quero dar um alôzinho para os internautas, viu, Joyce? Eu quero dizer para os internautas o seguinte, que é muito importante o apoio de vocês. Se tiver tempo, passa um e-mail lá para o mailing, já convida todo mundo a sentar e assistir. Às vezes tem uma TV no escritório, ou às vezes já está em casa. Aproveita e curte, né? É uma palestra hoje não tão técnica quanto costuma ser o meu tema, que normalmente é sobre financiamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de negócio, captação, enfim. Mas justamente trata de pontos do dia a dia. Então, dá tempo, dá um enter aí, né? E manda um convite para os colegas sentarem para assistir também. E façam isso toda quarta-feira. Também quero aproveitar para agradecer muito o quanto o Cresce tem investido na área do conhecimento, na área da educação. Né? Eu sou uma testemunha do quanto são relevantes os conhecimentos que a gente adquire por meio desses cursos, porque, além de professora, eu também sou aluna. Eu também assisto, também aprecio, né? E eu tenho orgulho em dizer que eu já assisti mais de 300 palestras do Cresce. Aí vocês vão dizer que eu estive aqui 300 vezes? Não. É que quando eu estou fazendo janta, eu ligo o meu notebook e fico ouvindo. Devia assistir algum tipo de programa não tão interessante na televisão, aí eu ponho lá a internet, fico assistindo. Né? E eu aconselho, porque eu tenho muitos cursos, evidentemente, mas posso confessar para vocês que os nossos colegas, os professores que aqui dão aula, não deixam nada a desejar para as melhores universidades. Aliás, são professores de universidades. Né? Então, eu agradeço ao Cresce, a pessoa do presidente Viana, que acredita no nosso trabalho, do Gilberto Iog, de todos os conselheiros, dos delegados que abrem as portas das delegacias. Né? São 26 pontos, 26 delegacias que a gente atua. As nossas queridas secretárias, que nos dão todo o apoio, né? A Priscila, lá, as meninas do marketing, do jornalismo. Então, eu queria só dar esse alô para que vocês tenham noção do quanto tem pessoas envolvidas para que vocês possam estar aqui hoje. Vamos dar uma salva de palmas para eles? E, por fim, muito obrigada a vocês, que estão cansados depois de um dia de batalha, né? Mais um dia, né? E ainda assim vieram nos prestigiar. Tá bom? Eu vou sentar hoje, porque, como é um assunto mais conversante, eu não preciso gesticular. Quem conhece a Elaine sabe que a Elaine fica mostrando, né, como é que funciona as etapas do financiamento, como é que se divide o sistema, não é assim? Hoje não precisa ficar dividindo, então eu vou sentar. Pode? Quando nós vamos aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, nós temos que definir alguns pontos para que o aprendizado ele seja proveitoso. Senão, ao final, você vai se perguntar sobre o que eu estudei e, às vezes, você não vai saber a resposta. Então, a nossa palestra, ou a nossa consideração, porque isso eu não encaro como uma palestra, encaro como uma conversa, eu dividi em 8 pontos. E vocês vão me ajudar a raciocinar, tá bom? O primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é o tema. O tema da nossa conversa é: o fechamento de um negócio começa numa boa captação. Os pontos, eles são ou importantes, ou nada importantes, ou muito importantes. Então, sobre esse tema, o fechamento de um negócio
começa numa boa captação. Vocês acham que é importante, nada importante ou muito importante? Importante. Deixa eu saber a opinião de vocês. Nada importante. Muito importante. Venceu a maioria. Muito bem. Eu também. Eu acho isso também. Porque eu não conhecia ainda um negócio ou um corretor que atua com venda que tenha sido bem-sucedido se não tiver conhecido antecipadamente o seu negócio, seu cliente, seu comprador, seu vendedor, o seu imóvel e tudo que envolve. Concordam? Tá. Então, não faremos aqui uma palestra nem jurídica e nem comercial, naquele sentido de que a gente veio aqui para aprender a vender. Todos vocês que estão aqui sabem vender. O que eu me proponho é compartilhar com vocês experiências de vidas, onde aprendemos o que não se deve fazer e o que temos que fazer para o negócio ser melhor sucedido. Eu também aprendo, como disse, cada um de vocês certamente vão tirar algum tipo de proveito. Então, o segundo ponto que eu coloquei é qual o conceito aplicado. Sobre o que eu vou falar, qual é o conceito que eu vou aplicar? É o conceito da gestão imobiliária. Então, como eu disse, não é nem do direito, nem comercial. E o que é o conceito de gestão imobiliária? É quando nós, corretores, nos tornamos mais capazes de realizar as coisas a fim de obter melhores resultados. Então, ao invés de você fazer um simples atendimento, uma simples venda, você faz um super atendimento, uma super venda. Então, para você conseguir isso, a gestão imobiliária norteia. A gestão imobiliária é a cereja do bolo, ou a azeitona da empada. Certo? O corretor, às vezes, que ainda não se atentou que gestão imobiliária existe, ele só faz a parte imobiliária. E aí ele não será lembrado. Ele não faz a marca dele. Quando nós nos apresentamos para um cliente novo, vamos falar sempre, tentando imaginar a captação, né? Nós vamos tentar sempre falar do fim para o começo. O fechamento depende da captação, então a gente vai começar a falar do fechamento, mas se reportando à captação. Então, quando eu me apresento lá para um proprietário, para um vendedor, se eu não voltar mais, ele lembra facilmente do meu nome? Não, né? Não. Raramente ele vai saber onde pôs o cartão, se é que você deu um cartão. E raramente ele vai lembrar o seu nome. Mas ele vai lembrar de alguma coisa de você. Não é verdade? E a isso se dá também o nome de nome, ou reputação. Então, eu posso perder o meu nome de Elaine para aquela uma que bateu a porta, aquela uma que atendeu 5 ligações enquanto falava comigo, aquela uma que marcou, mas chegou 2 horas atrasada. Isso ele vai lembrar. Não é verdade? É uma realidade. Então, o conceito de gestão imobiliária tem que prever tudo o que pode dar errado, para que não dê errado, para que o resultado seja o melhor possível. O terceiro ponto é o objetivo. Qual é o nosso objetivo hoje? Bom, nós queremos identificar alguns dos motivos que impedem ou atrapalham um bom negócio, para prevenir ou, pelo menos, minimizar os seus efeitos. Quando que a venda termina? Quando você assina uma proposta? Sim ou não? Quando assina um contrato? Quando assina uma escritura? Quando? Quando compensa o cheque?
Quando? Ela não termina, porque juridicamente ela produz efeitos. E os seus atos, né, enquanto corretor, poderá fazer parte desses efeitos, positiva ou negativamente. Então, para nós, aparentemente, acabou no cheque. Mas não é, né? Então, o objetivo da palestra é identificar alguns desses motivos que atrapalham ou impedem a venda. Quando a gente entende por que está ouvindo alguma coisa, fica mais fácil, não é? O outro ponto é em que limite de campo de atuação eu vou falar. Qual é o meu limite? Porque negociação e captação, eu ficaria aqui 30 horas falando, né? Ou mais. Então, eu limitei ao campo de imóvel de terceiros, de pessoas físicas. Então, não dá para falar de tudo. Eu escolhi o maior mercado e o mais complicadinho. Até porque lançamento já vem meio que pronto, né? Em qual área técnica eu vou falar? Apenas negocial. Eu vou citar algumas leis, eu vou citar alguns paralelos, né, de coisas que ocorrem entre o direito e a parte imobiliária, mas eu não vou falar do direito. Tá? Qual é o meu público? Corretores de imóveis. Eu não estou palestrando para captadores de imóveis, tão somente porque eles não existem. Ou existem? Existe captador de imóvel? Essa profissão existe? Essa profissão não existe, né? Ela é parte, ela é função do corretor de imóveis. E nós ainda vemos imobiliárias contratando captadores. Não é verdade? Vocês veem também, não veem? Está correto? Não. Não está correto. Por que não está correto? Porque o negócio começa na captação. Se ele não é sequer corretor, qual conhecimento ele tem para fazer uma captação? Primeiro, que a profissão ilegal, exercício ilegal da profissão. Segundo, que eu vou confiar em vender algo que eu nem participei de uma captação. Então, gestão imobiliária puxa para si essa responsabilidade. A gente quer fazer completo, uma boa captação, para depois um bom fechamento. Um captador que não é corretor não está qualificado. Qual o meu método? Qualquer matéria que eu trabalho com financiamento, eu trabalho com gestão de processo, eu trabalho com gestão imobiliária, eu trabalho com negociações. Qual o método que eu uso? ABP. Aprendizado baseado em problemas. Dificilmente vocês vão ouvir de mim uma palestra motivacional. Aquela que a turma canta, sai pulando, não é? Fica todo mundo alegre. Porque não é a forma que eu sei trabalhar. Eu trabalho de uma forma mais técnica. Então, eu sou uma pessoa que busca solução para problemas. Eu foco nesse aspecto. Né? Minha faculdade é de gestão de negócio. Minha especialidade foi direito imobiliário. Por quê? Porque eu quero encontrar as falhas para a gente trabalhar essas falhas. Normalmente, os meus cursos cansam um pouco. Não cansa, Jairo? É bom. Tem bastante gente aqui. Cansa. Por quê? Porque tem conteúdo. E, muitas vezes, a gente tem preguiça de pensar. Não é? É verdade, né? Muitas vezes a gente está com preguicinha de pensar. E aí eu sou essa pessoa chata, que lembra você que tem que pensar, que tem que estudar, que tem que ir um pouquinho além. Tem que ter, né? Alguém para ficar na cabeça, não tem? Então, olha, a minha metodologia é essa: identificar problemas e falar deles, para que eles aconteçam o quanto menos.
E, por fim, o último ponto é com vocês. A pergunta é: em que área eu posso melhorar? Em que eu posso melhorar? Aí é pessoal, né? Eu vou dar um exemplo. Como eu vou tratar aqui desde a parte de negócio até uma captação, talvez você vá descobrir que você entende muito pouco de direito. Significa que tem que sair e fazer uma faculdade de direito? Não. Mas cursos de direito? Sim. Talvez você descubra que não entende quase nada de zoneamento. E você tem que saber. Então, compensem na prefeitura ou através do site e estudar um pouquinho de zoneamento. Ou um pouquinho de engenharia, ou um pouquinho mais de avaliação. E assim por diante. Às vezes português, às vezes matemática. Então, quando eu consigo olhar para mim mesma, parar de me preocupar um pouquinho com o erro do outro, eu melhoro. Vocês concordam comigo? Perfeito? E, infelizmente, a fama que o corretor tem é de que não gosta de estudar. Vocês se conformam? Eu não me conformo. Então, a minha contribuição, né, que eu posso dar, eu dou. E fico feliz de ver isso aqui repleto, né? Fico felicíssima de ver. 2 salas repletas e um monte de internauta que eu tenho certeza que estão assistindo. Passaram o e-mail lá, os e-mails para o pessoal, para os contatos? Vai passando aí, hein? Vai chamando a turma. Bom, por que é tão importante a gente ter analisado esses pontos? Porque quando vocês saírem daqui hoje, eu quero que vocês se lembrem do que foi falado. Se foi só para matar 1 hora do dia, não justificaria, não é? Tem que valer a pena. Ilustrando, como que um nadador pode se tornar profissional? Treinando? Ou basta comprar uma roupa própria de natação? Eu tenho uma roupa linda que, olha, caríssima. Me transforma em uma nadadora profissional? Não. E saber nadar me faz ser profissional? Saber nadar? Só o começo, né? Profissional é aquele que treina, aquele que desenvolve a atividade. Não somente sabe, mas faz. Uma diferença muito grande entre saber e fazer. Então, decida-se. Quer ser corretor ou quer ser corretor profissional? Né? Tem um escritor que eu gosto bastante, Paulo Freire. Ele escreveu uma frase que eu achei tão inteligente. Ele disse assim: do que uma cozinheira tem que entender? A princípio, vem na mente alimentos, não é? Mas, além de alimentos, ela tem que entender de equipamentos eletroeletrônicos, de fogão, de troca de gás, de administração do tempo. Compre lá os melhores ingredientes, o melhor fogão, os melhores equipamentos e erre no tempo para ver o que acontece. Não é? Então, a gestão é isto. É permitir que o resultado aconteça tranquilamente, que o resultado seja bom. Apesar de tantas coisas interessantes que você já sabe, às vezes uma distração estraga. Quantas vezes vocês acham que o cliente pode ouvir da sua boca a expressão "não sei"? O seu comprador, você está apresentando imóvel, está fazendo atendimento. Uma vez que a gente sai com o cliente, ele compra? Seja bem-vindo. Compra ou não compra na primeira visita? Na segunda? Na terceira? Né? Talvez na 20ª, não é assim? Depende do que você está vendendo, depende de um monte de circunstâncias. Mas, se for na primeira, na segunda ou na terceira, será uma exceção.
Não é comum. Normalmente, a gente investe mais do que só isto, não é? Tá. Então, nós teremos muito tempo perto dele. Quantas vezes vocês acham que nós podemos responder não sei para ele? Perfeito, minha querida. É não sei. Você vai poder falar para ele não sei quantas vezes você quiser ouvir dele. Não sei. Tipo assim, senhor, eu gostaria de fazer uma proposta desse imóvel? Não sei. Vamos, então, entrar em negociação com este imóvel? Não sei. Preciso ver ainda. Quantas vezes você quiser ouvir isso, você fala isso. Porque quando ele se decidir, é porque você respondeu tudo o que ele precisa. Então, não dá tempo de errar. E falando em não dar tempo de errar, nós não temos tempo de errar. Porque alguém vai estar atento. Uma dormidinha que a gente dá às vezes, não é? Às vezes o cliente liga no sábado, 5 da tarde. Você já estava psicologicamente preparado para abrir a latinha. Né? Aí você faz de conta que não viu. E dá um... Chega para lá. Segunda-feira eu ligo para ele. Na segunda, você fica sabendo o quê? Ele comprou com outro. Quando você fica sabendo que ele comprou com outro, vem um sentimento de culpa, raiva. Eu me odeio, não é assim? Uma latinha de cerveja me estragou uma venda. E quando você descobre que ele comprou com outro, o imóvel que você tinha na carteira? Aí tem que ser uma dúzia, né? Para compensar. Qual corretor não passou por isso? Só quem for muito novo na profissão. E aí, seja bem-vindo, então, ao hall. Vamos desanimar, né? Quem permanecer, permaneça por amor, né? Tem que amar essa profissão, não é? Em relação ao tempo, vou dar um exemplo para vocês fazerem um pequeno raciocínio. Sabe quanto significa 1 hora? Quer ter noção de quanto é importante 1 hora? Fique preso no elevador. De noite com chuva. Sem luz. Acabou a força. Sozinho. Sem bateria no celular. Você vai ver o quanto vale 1 hora. Você quer ver quanto vale 1 minuto? Chega 1 minuto atrasado no aeroporto. Sabe aquelas férias que você ficou o ano pagando? O avião vai te esperar? Não vai. E sabe quanto vale 1 segundo? Se você não tiver ideia de quanto vale 1 segundo, pergunta para o Schumacher. Não é? Aí você vai ter noção de quanto é 1 segundo. Às vezes, uma fração de segundo. Milésimo, não é verdade? E isso acontece com a gente. Fale para mim se quando você ligou alguma vez para um proprietário, ele não falou assim, Elaine, acabei de fechar. Acabei de falar para o corretor que podia pôr a placa. Acabei de falar para o corretor que eu dou exclusividade para ele. Não é verdade? Pela fração de segundo, às vezes. Falar em celular, vamos fazer uma brincadeirinha, todo mundo pega o celular e desliga. Vamos ver quem é mais rápido? Não, só deixar no silencioso já está bom. É que essa hora as esposas começam a ligar, né? Amor, passa no açougue, na padaria. Vai demorar, né? E o marido começa a ligar. Querida, a criança está chorando. Então, olha, eu disse que o meu método é ABP. Quando se fala em ABP, se lembra da palavrinha problema. O problema dentro do nosso campo de atuação, que é negócio versus captação, nós vamos começar, então, do fim para o começo. Nós vamos falar um pouquinho de contratos.
Não adianta vocês implorarem para eu falar de direito, porque eu não vou, tá? Eu vou pincelar. Por quê? Não é minha área, eu não me proponho a isto. Nós temos curso de direito aqui, palestra e curso de direito maravilhosos. Doutora Rosângela Martinelli, doutora Regina, o doutor Diogo Frois, vários de vocês já vi que já assistiram palestra com ele, fantástico. Você aprende muito com ele. Então, assistam, tá bom? Só que não dá para o corretor ignorar completamente o conceito legal das coisas. Por que que não? Porque nós temos certo grau de responsabilidade. O novo Código Civil, que não é mais novo, né, já é de 2002, ele trata a profissão de corretor. Ele fala da profissão de corretor, diferente do Código Civil anterior. E nos atribui direitos e obrigações. Então, a partir do artigo 721, nós temos lá um capítulo só nosso da corretagem. E lá fala que nós agora temos condição de lutar pelos nossos honorários, quando provamos que trabalhamos, intermediamos, que é a finalidade central da profissão de corretor, que é a intermediação. Então, ainda que o negócio se concretize sem a nossa presença, tipo aqueles clientes que vão fazer negócio depois, separado, nos excluem. Ou mesmo, por distração, ela desistiu, depois de 3 meses resolveu fazer. Enfim, seja qual for a razão, se não provada a nossa inércia ou negligência, nós temos direito, nós fazemos jus aos honorários. Em contrapartida, também nos implica, hoje, prestarmos mais do que a costumeira atenção aos negócios que fazemos. Porque lá diz assim, que nós temos que prestar ao cliente, aí vem um verbo, espontaneamente, todas as informações acerca do negócio, em relação à segurança jurídica da coisa. Como que eu posso hoje dizer que eu prestei espontaneamente? Somente por um belo contrato. Concordam comigo? Eu vou poder dizer que eu falei? Juiz, eu juro que falei isso? Posso? Não, não dá. Tá? A gente tem que ter prova, né, de como que nós trabalhamos. Então, o contrato, apesar de muitos colegas olharem para ele como um bichinho de 7 cabeças, às vezes 8, ele é um amigo nosso, tá? Uma vez bem elaborado, ele nos protege. Então, se você tem, perca o medo de mexer com contratos. Ou você contrata um advogado, ou sua imobiliária tem um advogado, então essa responsabilidade não, você delegou, você não tem. Ou se você vai trazer para você, então faça com conhecimento técnico. Não faça aquele chamado contratinho. Contratinho não existe. Tá bem? Então, eu vou contar para vocês as premissas de um contrato. Por quê? Porque se eu for captar, eu não falei que nós vamos fazer a relação o tempo todo entre fechamento e captação? Essa foi a minha proposta. Então, eu estou falando aqui do fechamento, porque eu quero que vocês lembrem que vocês têm que saber disso quando captarem. Não é para chegar no final, para descobrir depois. Tá bom? Então, qual a premissa de um contrato? Como que eu sei que eu posso fazer aquele contrato? Estou livre para fazer aquele negócio. Artigo 104, ele prevê o seguinte: a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita. Então, vamos entender isto. Agente capaz é a pessoa que está vendendo.
Para ele ser capaz, você tem que saber se ele tem a idade permitida. Adianta uma pessoa de 17 anos chegar para você e falar, olha, eu tenho um imóvel, a matrícula está aqui, é meu. Trabalha para mim, é venda? Você pode? Por que não? Você está indo contra o dispositivo da lei. Então, entre o direito da propriedade, né, que ele tem, de fato tem, e as outras questões legais, vai prevalecer isso daqui, ó. Ele tem que ter, ele tem que ser um agente capaz, tá? Isso mesmo. Antigamente, né, até 2002, era 21 anos, hoje já é 18. Tá? Se ele for um menor de idade, não é impossível, mas ele tem que ser assistido. Assistido no sentido de alguém estar do lado assistindo? Não, é uma declaração expedida por um juiz. É uma condição legal. Sem essa declaração, ele não está assistido. Tá bom? Ou emancipado, né? Quando emancipa o filho passa a poder fazer negócios. E não tem idade máxima, como muitos pensam. Não é porque tem 80, 85, sei lá, quanto for. É de acordo com a capacidade, realmente. Então, o que pode acontecer é que, independente da idade dele, seja 80 ou seja 20, ele esteja interditado. E aí, nesse caso, ele não está capaz. Existe o incapaz relativamente e o incapaz absolutamente. E você sabe disso por meio de uma certidão civil, de cartório civil. Tá? O objeto lícito significa dizer o quê? Que a coisa que você está vendendo, ela é aceitável pela lei que seja vendido, que seja comercializado. Por quê? Porque eu não poderia vender armamento, posso? Droga, posso? Então, não é objeto lícito. O imóvel, ele é um objeto lícito, desde que ele atenda todos os preceitos da lei. Quando fala impossível, o artigo aqui também fala impossível, significa que seja algo que eu possa entregar. Ele pode ser prometido à venda ou vendido, não é? Tudo pode ser prometido ou diretamente vendido. Mas ele tem que ser possível de ser prometido ou vendido. Tá? Um exemplo? Terreno na Lua. Alguém consegue prometer, vender e depois entregar? Consórcio ainda vai lá, né? Consórcio ainda dá para... Mas, consórcio ainda, quem sabe, a gente consegue fazer um consórcio. Determinado é quando aquilo ainda não existe, mas já está certo que existirá. Como, por exemplo, imóvel na planta. Tá certo? E a forma prescrita significa do jeito que a lei manda. Não nos podemos ir contrariamente ao que a lei diz. Outras cautelas que nós devemos ter. Aqui eu listei 2 núcleos onde a gente pode trabalhar. Normalmente o corretor atua ou em um ou em outro. Corretor de lançamento, ele tem muito menos preocupação em relação a tantas cautelas que na venda de terceiros são indispensáveis. Por quê? Porque isto é um assunto que a própria incorporadora já tratou. Se não, não seria incorporação. Se for uma incorporação, se for um lançamento, é porque a coisa já está incorporada. Se ela está incorporada, significa dizer que ela já existe lá no cartório. Se ela existe no cartório, significa dizer que todos os trâmites foram atendidos. Tá? Então, tem tudo o que precisa lá, até a convenção de condomínio, a minuta do contrato, e tudo isso é público. Então, quanto a este corretor que trabalha com lançamento, o conselho dado é:
Certifique-se que haja o registro da incorporação. Em tendo o registro, você já está sossegado. Em não tendo o registro, a gente não pode vender. É crime. E aí o corretor fique ligado, porque palavras, como eu já disse, a gente não prova. E aí alguém vai dizer assim, não, mas eu avisei para ele, você vai querer se sustentar por isto? Não dá. Ou você vai trabalhar com lançamento que já está registrado, ou você pode não, você estará cometendo um crime. E pode responder por isto. Então, agora, e os imóveis de terceiros? Bom, esses realmente exigem um pouco mais do corretor. Por quê? Como a gente disse no início, os efeitos se estendem ao longo do tempo. E neste momento da transação, quem está em contato? O corretor. Né? Então, nós vamos ter que sempre nos basear em um princípio que chama boa-fé. A boa-fé não é uma coisinha simples de eu olhar e falar assim, eu acredito que você esteja com boa-fé. Não é. A boa-fé objetiva, ela tem que ser comprovada. E você só comprova por meio de ação, fazendo, tomando providências. Então, eu listei algumas providências que nós não podemos deixar de cuidar. Matrícula do imóvel. Aqui nós dizemos o seguinte, o sistema registrário nosso, que apresenta lá uma matrícula do imóvel e nela consta todo o histórico do imóvel, o corretor que ainda não entende de matrícula, estude um pouco sobre isso. Pegue lá algumas matrículas e estude. Consulte quem entende, né? Faça curso de direito, curso de gestão imobiliária, mas não se sinta amedrontado, porque a gente ainda vê corretor que prefere não saber, mas tem que saber. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão as perguntas. Salete Gold, Cresce 61512. Parabéns, doutora, pela sua sala cheia. Ai, que lindo. Obrigada, Salete. Não pude ir, mas estou contente em assisti-la. E eu estou contente que você esteja aí. Reinaldo Marques, Cresce 73791. Doutora, na sua opinião, qual a faculdade melhor indicada? Direito ou gestão imobiliária? Passa um e-mail para mim, querido. Eu vou te responder, tá bom? Porque são coisas distintas, né? Se eu fizer direito, eu vou ser advogada. Enquanto corretora, se eu fizer gestão imobiliária, eu também vou ter aulas de direito. O suficiente para atuar enquanto gestora. E posso fazer outros cursos de direito, como pós-graduação, como extensão, MBA, né? Aí eu não vou ser advogada, eu vou atuar na área de gestão. Obrigada, Reinaldo. E a Salete perguntando, qual cartório retiramos certidão de interdito? Cartório civil. Tá bem? Pessoas, né? Cartório de pessoas civis, tá? Voltando aqui, quando a gente fala no sistema registrário, é uma segurança tão grande isso para nós, porque não é do ponto de vista do oficial. Ele não tem autonomia para mexer numa matrícula. Por isso, nós podemos ter uma segurança. O sistema ele é baseado em princípios, e são muitos os princípios. Eu só destaquei 3, que são os que nós precisamos entender bem. Tem muitos outros, mas quando precisarmos de uma assessoria, realmente é hora de chamar um advogado. Mas estes 3, o corretor precisa conhecer. Princípio da continuidade, princípio da disponibilidade e da especificidade. Continuidade, porque só pode assinar uma transmissão de propriedade, um instrumento de compra e venda, o último da fila.
Eu não posso, que nem a última pessoa que está lá no registro de imóvel é o Carlinho. Aí me aparece o Antoninho falando, eu sou o dono deste imóvel, quero vender. Eu posso fazer? Não. Só o Carlinhos vai poder assinar. Esse é o princípio da continuidade e que dá segurança no negócio. Por isso, aquele chavão, né? Quem não registra não é dono. Porque se o Carlinho quiser agir de má fé, ele consegue vender. Porque ele, sim, está podendo vender. Apesar de já ter vendido. Mas se ele agir de má fé, ele consegue fazer. O princípio da disponibilidade é porque, apesar de o imóvel ser da pessoa, isso é um direito real, ela pode estar impedida de fazer a venda. Por muitas razões. Tá? E esse impedimento, ou você respeita, ou quem comprou pode estar herdando esse problema. Vamos usar como exemplos básicos o usufruto. Um imóvel gravado com cláusula de usufruto pode ser vendido? Sim ou não? Então, prevaleceu ou não? Escutei ou não? Pode ser vendido, sem dar baixa do usufruto. O que acontece é que quem comprar será obrigado a respeitar o usufruto. Olha que interessante isto. Então, olha, eu tenho um imóvel e vou dar para o meu filho. Vou fazer uma escritura para o meu filho. Vou reter o usufruto para mim. É o mais comum, né? Mas tem muitos tipos de usufruto, tá? Quem passa a ser o proprietário do imóvel? Meu filho, Lucas Gabriel. E eu sou a usufrutuária. Porque porque o Lucas Gabriel não tem a posse do imóvel, quem tem a posse é o usufrutuário, a ele não se chama mais de proprietário, mas sim de nuproprietário. Então, ele passa a ser o nuproprietário, porque ele tem só o domínio e não tem a posse. E eu, mamãezinha, vou ser só usufrutuária. Quem pode vender o imóvel? O Lucas, o nuproprietário. E eu posso vender? Não. Quando a gente fala em propriedade, eu queria não entrar muito, mas é tão interessante, a gente fala em... Olha, se vocês gravarem 3 verbinhos, ajuda muito. O direito à propriedade, resumidamente falando, tá? Linguagem nossa, ele te dá o seguinte, o direito de usar, de gozar e de dispor. Então, usar é entrar no imóvel e fazer uso. Gozar é usufruir de aluguel, do que quer que eu faça com ele. Qualquer coisa a que ele se submeta, eu que vou gozar daqueles frutos. E dispor significa poder vender. Então, você é proprietário, uma propriedade plena, você tem as 3 coisas, os 3 elementos. Se você fizer uma cláusula de usufruto, você vai ter tirado dessa pessoa 2 verbinhos. O usar e o gozar. O nuproprietário fica com um verbinho, que é o dispor. É uma regrinha simples que ajuda bastante, tá? Então, quem pode vender, quem pode dispor, é o nuproprietário. Quem pode usar e gozar é o usufrutuário. Por isso que tem usufrutuário que não mora, porque ele pode não morar, ele pode alugar e vai usufruir dos frutos, tá bem? Agora, o meu filhinho pode vender este imóvel? Pode. Ele não prende para ele o dispor? Prende. Então, ele pode vender. Só que a lei diz que quem comprar um imóvel com cláusula de usufruto tem que respeitar.
Então, ele vai ter comprado só a nua propriedade. Tá certo? Como que você sabe disso? Matrícula. Está lá na matrícula do imóvel, porque o usufruto só existe perante instrumento público, escritura. E a escritura tem que ser registrada. Tá? Então, esse é o princípio da disponibilidade. Se o novo proprietário vender, como é que fica o usufrutuário? Porque ele tem uma renda daqui no caso. Ele não sofre nada com a venda, só vai mudar o no proprietário. Mas a pessoa que compra quer usufruir, ela quer morar. Então não compre com usufruto. Não, é uma pergunta, entendeu? eu sei disso. É nesse sentido mesmo. A pessoa tem que ter, o corretor tem que ter essa ciência, mas vamos falar em termos de comprador e vendedor. Se a pessoa quer comprar um imóvel para uso pessoal, não pode comprar com usufruto. Essa é a resposta que eu queria. Não Legal. pode. A baixa do usufruto é uma liberalidade. Olha só, quando você concede um usufruto, já vou te dar. É assim, o usufruto pode ser com prazo determinado ou indeterminado. Por exemplo, vitalício, que tem a ver com quando morrer, concorda? E que normalmente fazem, não é? Se for por prazo determinado, eu coloquei lá, olha, como é seu nome mesmo? Macedo. Macedo, eu estou te devendo aqueles 20 mil reais, não vai ter jeito mesmo de te pagar, vou te dar um usufruto do meu imóvel. Vou deixar você 10 anos usufruindo dele. Quer morar, more, quer alugar, alugue. Você topa? Se ele topar, eu posso fazer isso? Posso fazer. Tá? Foi um acordo entre nós. Durante esses 10 anos, se eu vender o imóvel, quem comprar, comprou só numa propriedade, não vai poder usufruir. Tá bem? Agora, eu passo a ter um dinheiro depois de 2 anos. Macedo, ó, já resolvi meu problema. Está aqui, ó, o malote aqui, cheio de verdinhas. Você renuncia ao usufruto? Renuncio. Vai no cartório e faz outra escritura de renúncia. Aí está desbloqueado. Livrou de novo o imóvel como propriedade plena. E se for por prazo, automaticamente vai ter vencido. Venceu, vai ter... Acabou, extingue, né? A morte também extingue. Tá? Sabe o que o pessoal está pedindo? Para repetir as... Deixa eu repetir, então. Acho que vai demorar, a gente vai perder muito tempo. No final, né, gente? No final. Senão a gente não vai conseguir avançar na matéria. E eu tenho tanta coisa para falar. Então, vamos lá. Além do princípio da continuidade e do princípio da disponibilidade, envolve da especificidade, que significa os dados corretos do imóvel. Então, se o seu cliente falar para você que o lote dele é o 11B, você só acredita vendo na matrícula. Ele pode ter se confundido. Se ele falar que tem 120 metros quadrados, você acredita vendo. Você tem que conferir o número do RG, o número do CPF, o nome dele. Se o nome dele é Souza com S e lá tiver Souza com Z, você vai ter que fazer uma averbação. Se o nome da rua era Rua Romênia e agora mudou, é Rua Romagna, você vai fazer uma averbação. Uma averbação só pode ser feita por um documento também de valor. No caso de endereço, quem pode me dizer qual é o nome correto de uma rua? Prefeitura, certidão. No caso de alterar o CPF, a data do nascimento, o nome que foi escrito errado, certidão de nascimento ou a certidão atualizada do casamento, do que for. Tá certo? Então, não conviva com os erros de uma matrícula, porque vai dar tudo errado depois. Uma outra questão, que nós estamos falando do quê?
das cautelas que o corretor tem que ter para fazer um contrato. Se ele está querendo fazer um contrato, porque está fechando a venda. Se ele está fechando a venda, pensa antes nisto tudo. Analisou a matrícula, ela está linda, linda, maravilhosa. Vamos para a próxima, então. É condomínio? É condomínio. Então, exige uma CND, certidão negativa de débito. Quem pode assinar uma CND de condomínio? A secretária? Só síndico. Síndico é uma figura reconhecida juridicamente, certo? Foi constituído um síndico, não é? Então, você precisa, para olhar para ele e dizer que você acredita nele, você tem que ver o quê? A ata, né? A ata de eleição, tá bem? Não dá para você achar que ele pode assinar. Sabe por quê? Eu já tive um problema assim. A pessoa devia mais de 30 mil reais de condomínio. E quem estava assinando era uma funcionária da administradora. Não tem valor nenhum. Nenhum. Então, você tem que pedir uma certidão negativa de débitos assinada pelo síndico com a ata em que ele foi eleito. Ah, e um detalhe, a assinatura dele vale de que jeito? Reconhecida. Certidão negativa de débito. A outra certidão indispensável, municipal. Tem município que cobra água embutido lá como tributo. Tem município que tem a companhia, né? Tem município que cobra taxa de lixo, cobra taxa de limpeza de calçada, tem taxa de limpeza de terreno. Então, você tem que conhecer o que o seu município tributa para você pedir a certidão negativa de débitos. Né? Obviamente, incluindo IPTU, né? Claro. Por quê? Porque tanto o condomínio quanto o IPTU, ou tributo municipal, que seja, dá-se o nome de propter rem, que significa que esta dívida ela é herdada por quem comprar. É uma dívida que faz parte do bem. Ela vai junto, é um presente, é um brinde. Comprou, ganhou. Tá? Então, para você provar a sua boa-fé, você tem que ter certidões. Uma outra certidão que faz muita falta, até um pouquinho complicado de explicar, é o seguinte. Eu não estou falando de pessoa jurídica, eu estou falando de um imóvel de pessoa física, comum. Tá? Então, não vamos confundir, né? A certidão negativa do INSS. Se o imóvel ele é composto de duas situações, terreno mais construção, não é? Quando você constrói, você gera uma dívida junto ao INSS, porque o INSS é um órgão público que se sente, ou se sente não, ele tem o direito de cobrar. Aí, se é justo ou é injusto, a gente não está discutindo, nós estamos falando previsão legal, ele tem a previsão legal para estar cobrando. Se você não pagar, isso virou dívida. Ainda que ele não saiba, ele e INSS. Porque ele, às vezes, toma conhecimento, porque a prefeitura comunica, quando você faz um projeto, outras comunicam quando tira o habite-se, e outras não comunicam. Então, um belo dia, se descobre. E a dívida chega a ser bem grande. Peguei imóvel para regularizar, que a dívida era 48 mil reais. E o dono quase morreu, né, de infarte. Tá? Então, se ele já está averbado, é porque já teve a CND. Não se preocupe mais com isto. Exceto se houve acréscimo da construção. Aí vai estar faltando o recolhimento do acréscimo, ok?
Agora, se ele não está averbado, é que você deve se preocupar. Porque aí uma hora, você tem que apresentar isso para a pessoa, né? Ela tem que comprar sabendo que não tem. E você prova que avisou, pondo no contrato. Tá certo? Então, ele perguntou se isso envolve muito no financiamento. No financiamento, com certeza, porque não venderia sem averbação. Mas, mesmo não sendo por financiamento, você tem... entende-se que o proprietário está vendendo uma casa e deveria entregar a averbada. Se ele não vai entregar a averbada, que se conste que isso foi concordado, ciente entre as partes, né? Porque isso tem custo. Aí amanhã ele volta lá e fala assim, olha, eu estou sabendo que eu não tenho averbação e eu quero. Tá bem? Para você também fazer o contrato, você deve se preocupar com qual título de propriedade o seu vendedor tem. Então, olha, ele tem que ter um título de propriedade. O que é um título de propriedade? A lei prevê que você pode comprar um imóvel por escritura pública. Não levou a registro ainda, mas tem? Leve a registro, mas tem já. Uma outra forma de título de propriedade, título oneroso. Oneroso é aquele que você pagou, né? A coisa. Você comprou, você pagou. Título oneroso. Escritura pública de compra e venda. Contrato, instrumento particular com base no artigo 108, que são os casos de imóvel que tenham valor inferior a 30 salários mínimos. Não é um contratinho simples, é um contrato feito com base no artigo, mas dispensa escritura pública. Pode ser levado a registro que transmite a propriedade. Um outro tipo de título pode ser o contrato de loteadora, com base na Lei 6766. Você comprou um terreno de uma loteadora, você tem o direito de levar a registro aquele contrato, aquele título de aquisição. Tá? Cessão de direitos também vale. E o contrato com força de escritura, que é o que se assina junto a banco, junto à instituição financeira. Depois tem outros títulos de propriedade que são os não onerosos. Você não pagou para ter. Como, por exemplo, uso capião, doação, enfim. Que também segue o mesmo preceito da escritura pública. Tá? No caso de doação. E o uso capião ele tem um título originário, que é o próprio juiz que determina. Tá? Espólio é patrimônio. Quando a pessoa morre, ela deixa patrimônios, aquele patrimônio vira um espólio. Pode ser vendido? Pode, desde que exista o inventariante, aquela pessoa que foi constituída representante legal. Não é quem quer, não é um dos herdeiros, é o representante. Então, para ele poder fazer a venda, quem pode fazer a venda é ele, o representante legal. E quando que ele pode fazer a venda é quando o juiz concede alvará. Sem alvará, também não faz a venda. Aí, vamos falar do próximo. Procuração. Vem lá o bonitinho falando que é dono. Na verdade, você percebe que ele não é o dono. Ele está fazendo em nome do dono. A única forma de você aceitar trabalhar assim é se ele tiver um mandato, uma procuração pública, específica, ou seja, falando do imóvel e atualizada. Uma procuração, para você saber se ela tem validade, você vai no cartório e pede uma atualizada. Aí você fica sabendo. Porque a procuração ela é extinta se a pessoa morre, ou ela pode ser revogada. Então, não acredite também só porque está ali com a procuração. Você tem que verificar se ela está válida. E aí, existe algumas que têm prazo, né? Mas ela pode não ter prazo. Então, você sempre vai ter que estar vendo se ela está atualizada, se ela está vigente. Como escrever que vai saber que a pessoa morreu? Estou com a procuração, ele vai falar. Como ele vai saber? É assim, foi o que eu falei, a gente não consegue responder tudo hoje, porque é muita coisa, tá?
Mas é complicado essa parte de cartório, porque eles não se comunicam tanto quanto deveriam, tá? É complicado isso. Você pode fazer o seguinte. Você pode não, você deve, é o próximo item aqui que eu vou te responder, tá? Você vai verificar, além da procuração, a procuração você está verificando junto ao cartório se ela está ativa. Agora, você também vai verificar se o vendedor, o que de fato é o proprietário, tem liberdade civil e capacidade civil. Ou seja, ele está vivo? Ele era casado? Ele pode vender? O imóvel dele está livre para ser vendido? A esposa concorda? Tá? Então, essas condições, tipo, ele tem algum tipo de pacto nupcial. Tudo que envolve a questão civil, você vai saber no cartório civil. Você vai entrar lá para pedir uma certidão atualizada do Estado Civil. Vai aparecer que ele morreu. Por quê? Porque o cartório que emite o óbito é obrigado a informar. Na verdade, não é obrigado. É automaticamente no cartório onde ele nasceu. E o cartório onde ele nasceu comunica onde ele se casou. Ou, quando ele se casar, é que o cartório que se casou vai buscar onde nasceu. É a segurança que a gente pode contar. Não é perfeita, não, tá? Bom, então, vamos falar um pouquinho das propostas. Se no campo do contrato nós vimos que está podendo, a pessoa que está ali é a dona. Se não é a dona, tem mandato. Ele tem capacidade, ele não é impedido, não é? Nós já vimos tudo isso. O objeto dele é lícito, a matrícula dele condiz com a realidade, está tudo lindinho, bonitinho. Então, vamos partir para a negociação? Vamos. O primeiro passo costuma ser uma proposta, não é verdade? Aí você leva, o vendedor pode dizer sim, como pode dizer mais ou menos, né? Melhora um pouquinho. Você fala 120, ele fala 140. Aí isso a gente chama de contraproposta. Aí você tem que voltar com o comprador e ver se ele concorda. Um dos grandes erros que ocorre é que você fez a de 120, o vendedor contrapropôs 140, você ligou para o comprador e convenceu ele por telefone, depois você dá andamento no processo sem pegar a assinatura do comprador. Chega no dia e ele fala assim, não concordei com 140. Então, pega o aceite de volta, né? Até que os dois tenham assinado igual, não está fechado. Uma outra questão, a proposta ela é objeto jurídico? Ou seja, produz efeitos? Sim. Só que ela tem... Olha por que eu comecei falando do contrato. A proposta, para ter validade jurídica, tem que seguir o preceito do contrato. Ela é como se fosse um pré-contrato. Não se dá esse nome, popularmente falando, tá? Na proposta, tem que constar tudo que depois vai estar mais bem explicado no contrato. Mas a única coisa é que na proposta você escreve pouquinho e no contrato você explica melhor. Mas os itens têm que estar todos na proposta. Por isso tem dado tanto erro. Você omite, ou por ingenuidade ou por esquecimento, algum fato relevante na proposta. Depois, no contrato, você está lá na frente do computador, mais calmo, você põe. Chega na hora de assinar, cai a venda. Então, vamos falar de quais são esses, normalmente, problemas. O preço a ser pago. Acabamos de falar, não é? Às vezes, ele concorda em pagar os 20 mil de diferença. Na hora, assim, do jeito que você perguntou, ele acabou concordando. Só que ele pretende propor um parcelado. Ele quer pagar em 20 de mil. Então, está fechado? Só porque ele falou que concorda com 140? Não está. Se vai pagar em 20 de mil, você vai ter que voltar com o vendedor, pegar a assinatura dele de que pode ser parcelado. Certinho? A condição e forma do pagamento. Onde você vai pagar? De que forma você vai pagar?
Quando é que vence esse pagamento? Se for por financiamento, então, aí é um capítulo à parte. Faz o curso só de financiamento, né, Jairo? E tantos colegas que nós temos aqui. O curso de financiamento, ele trata da compra e venda por financiamento. E tem horas e horas de curso, porque requer muito cuidado. Então, mesmo que seja uma compra sem financiamento, você tem que constar onde será pago. Quer um exemplo? Ele vai dar sinal ou não vai dar sinal? Ah, vai dar 40 mil e vai ficar devendo 20, 100. Tá, esse sinal é para ser entregue para o vendedor? Você vai deixar que o vendedor deposite isto? Ou é aquele chamadinho cheque calção, que não vale praticamente nada, né? Já que não pode ser depositado, não chega nem a ser um sinal. Uma demonstração de boa vontade, talvez, não é verdade? Esse 100 mil que ficou para ele pagar no dia da escritura, você está lá providenciando todas as certidões, fazendo um dossiê lindo, maravilhoso, que vai gastar 15 dias, porque ele quer, e nós devemos querer também, tirar todas as certidões. Daqui 15 dias, você agenda no cartório, seu comprador vai lá e faz um cheque comum de 100 mil. Está valendo? Pelo amor de Deus, digam não. Porque um cheque não prova o pagamento. Não é verdade? Ele está recebendo uma escritura definitiva. Então, o pagamento tem que ser inequívoco. Então, pode propor um cheque administrativo. É a melhor solução. Às vezes fazem por transferência, aí cria aquele dilema. Eu vou transferir antes de ele assinar? Não é? E aí ele diz assim, eu vou assinar antes dele transferir? E essa briguinha se estende. Então, parte logo para o cheque administrativo. Pode. É que como não dá tempo de falar tanta coisa, a gente abrevia. Você pode colocar como pró-solvente. É um cheque que ainda será compensado. Tá? Mas o administrativo resolve tão bem o problema. Outra coisa. Se parte do preço for um outro imóvel, o nome que se dá a isso é dação. Dação em pagamento. É dado o nome de permuta quando é 1 por 1, ou 0 a 0. Tá? Meu imóvel vale 100, o seu vale 100, vamos trocar? Isso é uma permuta. E agora, o meu vale 150, o seu vale 80. Então, você vai pagar a diferença? Vou. Então, ele deu um imóvel em dação. Tudo que você fez para um, você vai fazer para o outro também. São duas vendas. Tudo, certidões, matrícula, liberdade civil, tudo, porque agora ele também é vendedor, além de comprador. Não, é terminologia. Juridicamente é dação no mercado, para nós corretores, que não temos essa responsabilidade jurídica, falar permuta não está errado, mas é terminologia. Juridicamente, o correto é dação. Tá? É que é gostoso a gente ir dando, às vezes, os nomes mais corretos, assim, até para o cliente respeitar a gente, não é? Impressiona. É bom, né? Tá certo. Uma outra questão conflitante, gente, é a posse. Quando você está na hora da proposta, o seu comprador tem que dizer até quando vai a tolerância dele. Ele vai sempre pedir o imóvel para amanhã. Mas você tem que saber medir isto. Por exemplo, como é seu nome? Giuseppe. E o do senhor é o? Eu podia ter escolhido outro, né? Diz. Tá. Então, o Giuseppe... Até perdi o fio da meada. Olha, o Giuseppe
é o meu comprador. Eu digo assim, Giuseppe, você precisa do imóvel para quando? Me diga, me dê uma resposta, Giuseppe. 60 dias? Se eu não conseguir em 60, posso fazer em 90? Acertou? Acertou. Assina aqui. Pretende 60, pleiteia 60, tolera 30 dias. Avediz, seu Avediz, o senhor é meu cliente preferencial, estou fazendo a venda do seu imóvel. O senhor concordaria em desocupar o imóvel em 30 dias? Não dá tempo? E se eu conseguir 60, então? 90? Ai, seu Avediz, 60, por favor, o meu cliente tem... tá bom. Ó, vou lutar por isso então, tá? Eu ganhei 15 para um, 15 do outro, não é? E todos estão cientes. O que eu não poderia era dizer para ele assim, 60, tá aqui, 60 dias. Aí eu vou lá e ele diz, 90, eu ponho, tá bom, seu Avediz, 30 dias, a gente depois fala com ele? Depois fala com ele? É assim, né? Na porta de quem que o cara vai bater? É no corretor mesmo, não é? E com toda a razão, né? Eu já vi corretor pagar mudança, que o cara contratou caminhão de mudança. E aí, chegou lá, não estava desocupado do imóvel e voltou para trás. Imagine um pouco a vergonha, não? Então, prazo é uma coisa muito séria. E se o imóvel estiver alugado? É o seguinte, lei do inquilinato, 8245. O inquilino tem direito de preferência de compra. Portanto, para você trabalhar a venda de um imóvel alugado, exija a renúncia do direito de preferência. Do direito de compra, não é do direito de preferência. Do direito de compra. Essa renúncia tem que estar escrito tudo que o negócio será celebrado. Qual o preço, qual a forma que é aceita. O vendedor aceita vender por financiamento, tem que estar escrito aqui. Tá? Por quê? Porque se ele disser, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, e, na verdade, depois você vender por financiamento, e naquele termo não estava escrito, ele embarga a tua venda. Pois não. Não tem que estar registrado. Não. Registrado produz todos os efeitos. Quando não registrado, às vezes você tem que fazer prova. Mas, mesmo assim, o contrato de locação não tem nem que ser escrito. A lei aceita o contrato de locação verbal, desde que construa provas, né? Mas como o locatário tem que ser primeiro o inquilino, o locatário, tem que ser o primeiro a ser avisado. Você não pode trabalhar a venda. O valor. Ele abriu mão. Mas tem que dar o prazo para ele. A questão do valor, por exemplo, você coloca lá que você vende por 150 mil. Aí você faz a venda, uma choradeira danada vende por 100. O inquilino pode embargar essa venda. Porque para ele foi falado 150. E aí ele vai dizer assim, se fosse 100, eu teria comprado. Ainda que não seja verdade, mas ele está no direito de fazer isso. Está claro? Pode. Está vigente ainda. Valor 600 mil e o comprador ofereceu 570. O vendedor aceitou. Volta para o inquilino. Ele falou de um caso dele, né? Ele propôs 600, fechou por 570. Volta lá no inquilino e pega a ciência dele de que foi por 570. Se ele de novo assinar que não quer, maravilha. E o que mais? Nós temos pouquinho tempo. Com relação à desocupação do imóvel depois que vendeu, ele perguntou. Eu não vou entrar muito no mérito porque não dá tempo, mas a lei do inquilinato prevê o seguinte, que quem comprou ou manifesta que quer o imóvel, e tem um prazo para isso, que é 90 dias, ou ele concordou.
E daí ele aceitou o contrato, contratado está. Se ele não vai querer que o inquilino permaneça no imóvel, ele tem que pedir expressamente, tá? Se ele não se expressar, é porque ele concordou. Aí vai cair em outras coisas, né? Contrato de mais de 30 meses e menos de 30 meses. Cabe denúncia vazia, não cabe denúncia vazia. Aí entra naquele monte de questão. O outro fala que só consegue desocupar com 90, mas vamos dizer que ambos conseguem chegar num período. Eu costumo colocar nos meus uma sanção, depois que acertou esse prazo, porque senão, se não cumprir, como é que faz? Vai chorar aonde? Então, põe uma multa diária. Isso é possível, tá? Uma outra cláusula que você tem que estar prevendo é a da penalidade mesmo, né? Para o que você vai aplicar pena ou multa? Para o caso de descumprimento do contrato ou arrependimento. Isto é uma multa. Uma outra multa seria no caso de atrasar pagamento da parcela. Quer dizer, você não está colocando ele como rescindindo o contrato, mas sim como atrasando uma parcela. Então, existe uma taxa bem menor para ser cobrada, tá? Ou a permanência no imóvel depois do prazo concedido, vai custar o quê para ele? 1 mês de aluguel, tipo 2 vezes o preço de mercado, alguma coisa que realmente motive ele a desocupar o imóvel. Não, o próprio contrato de compra e venda ele é autossuficiente para prever todas essas questões. Tudo que envolve a compra e venda, que são esses itens que nós falamos, multa, posse, preço, condições, enfim, ele é autossuficiente, tá? Porque ali entra aquele autonomia das partes em contratar. O contrato ele pode sofrer uma interferência do judiciário, né, vamos dizer assim, se ele infringir princípios como da função social. Aí, sim, é possível que se adentre a vontade das partes, adentre no contrato e altere o contexto de um contrato. Mas se ele não feriu nada, nenhum outro princípio superior, é o pacta sunt servanda, o direito de contratar, tá? Como tem alguém indo embora, eu vou falar o meu e-mail. Se quiserem anotar já o meu e-mail. Vou abrir. Mas, no combinado, falta 6 minutos. O meu e-mail é Elaine Branco. Tudo junto. Elaine Branco, @elainebranco.com.br. Se eu não responder, pode ter certeza que é porque eu não recebi. Manda de novo. Eu não deixo de responder. Elaine Branco. Viu, Reinaldo? Está me esperando, né, Reinaldo? Elaine Branco, @elainebranco.com.br. É branco. Eu prefiro azul, mas é branco. Não é o espaço. É de novo. É que o meu nome é tão lindo que eu pus 2 vezes. Elaine Branco, @elainebranco.com.br. Quero perguntar. Elaine Branco. É aqui ou aí? Com E, não é com H. Tá? É aqui ou lá na frente? Faltam 4 minutos. Vou aproveitar para dizer o seguinte. Descreva o imóvel corretamente. Costuma dar muito problema. Você põe 2 vagas de garagem, vai lá, só tem uma. Você coloca a cozinha planejada, chega lá, tirar o fogão. Você coloca dormitórios com ar-condicionado, chega lá, não tem mais ar nenhum. Então, se você não descrever corretamente, você supõe que aquilo tudo faz parte. E o comprador assinar daquele jeito, amigo, você que vai pagar. Eu paguei motor de portão eletrônico uma vez.
Porque quando que eu imaginar que a pessoa tiraria o motor do portão eletrônico? E aí eu paguei. Certo? E uma outra questão bastante relevante é a razão da venda. Na sua ficha técnica, nós pegamos lá do começo, contrato, vai vender? Vai, precisa disto. Antes de vender, então, você vem pela proposta, mas ela tem que estar baseada em tudo. Tá, se você está fazendo a proposta, é porque você já tem o imóvel bem captado. Você não ia esperar chegar ao fim para descobrir tudo isso. Quero acreditar que a nossa captação está sendo boa, certo? Perfeita. Então, não se esqueça de perguntar a razão, o motivo da venda. Porque ele nos revela coisas impressionantes. Como, por exemplo, o cara está cheio de dívida. Quer dizer, ainda não aconteceu nenhuma ação, mas vai acontecer já, já. Ou separação de casal. Precisa ver se os dois estão de acordo. E o inverso também. De repente, ele está vendendo para comprar um melhor. Então, ele é duas vezes seu cliente. Ele é um vendedor e ele é um comprador. Você trabalha a venda simultânea. Certinho, coleguinhas? E, por fim, a finalidade do imóvel, hein? O fato de ter uma porta que enrola não o faz ser um imóvel comercial, hein? Isso tem a ver com o zoneamento do município. Então, não venda um imóvel como sendo comercial, se de fato ele não for, porque quando ele se instalar ali e for multado, ele vai atrás de você. Tá certinho? Eu lamento profundamente que o nosso tempo seja tão curto, né? Se vocês quiserem continuação, pede para a presidência, né? A gente faz mais um pouco, tá bom? elainebranco@elainebranco.com.br. Sou muito grata a vocês, viu?